Ok, pessoal, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de sociologia, e eu me recordo que eu havia passado para vocês esse material aqui, que foi o subdesenvolvimento, né? Aí nós trabalhamos aí a questão da introdução ao subdesenvolvimento, aí vimos aí as características de subdesenvolvimento, nós trabalhamos também esse material, tá certo? Que foi justamente essa charge aqui para a gente discutir na sala, eu lembro disso. Vimos também alguns indicadores de subdesenvolvimento, como os indicadores vitais. Aí, dentro dos indicadores vitais, nós trabalhamos aí a grande incidência das doenças, que é muito maior nos países subdesenvolvidos, a composição etária, no caso, taxa de natalidade, mortalidade também, os indicadores econômicos, como renda per capita, setor primário sobre o secundário, problemas na agricultura, na indústria, concentração de renda, falamos de corrupção, problemas do setor externo e também interno, subemprego e desemprego disfarçado, que acontece muito nos dias de hoje. E vimos alguns indicadores sociais também, como indicadores políticos, e falamos de corrupção também nos indicadores políticos. E agora nós vamos para esses indicadores que não são absolutos, então prestem atenção, tá? Falta só agora 5 slides para a gente terminar o conteúdo de subdesenvolvimento da unidade. Os indicadores não são absolutos, tá? Não existe uma totalidade de todos esses indicadores. Não significa que em todos os países desenvolvidos apresentam uma economia baixa, isso não significa isso. Deve-se haver uma totalidade, ou aparentemente uma conjuntura dessa totalidade com déficit baixo, para a gente classificar os países subdesenvolvidos. Prestem atenção. Os indicadores vitais econômicos, sociais e políticos de subdesenvolvimento são os traços mais comumente encontrados nos países subdesenvolvidos, mas nem todos os países subdesenvolvidos apresentam a totalidade desses traços. São considerados subdesenvolvidos os países que apresentam, se não todos, pelo menos um número considerável dessas características. Por outro lado, é muito provável que certos países que, a rigor, não podem ser considerados como subdesenvolvidos, mas apresentam sinais de fraqueza. O que é interessante da gente compreender, o Canadá e a Austrália. Mesmo sendo países desenvolvidos, eles exportam mais, aliás, produtos da agricultura do que da indústria. O que é interessante da gente compreender, tá? O Canadá e a Austrália, por exemplo, exportam predominantemente produtos primários, e nem por isso são países subdesenvolvidos. Sua população apresenta bom nível de vida, a renda é distribuída com equilíbrio, e não há miséria ou desnutrição entre seu povo. Volto a dizer que a corrupção é o mal dos países subdesenvolvidos, porque muitas vezes, como acontece com o Brasil, a renda ela é alta, mas, consequentemente, essa concentração de renda, essa distribuição de renda, ela é desigual por conta da corrupção. Tá? Foi assim no período colonial, foi assim no período imperial, e é assim até os dias de hoje. A gente vai ver essas características a partir de agora, que é justamente sobre a origem do subdesenvolvimento. A origem do subdesenvolvimento está atrelada, intimamente ligada ao período colonial, a maneira de como os países da América Latina, como por exemplo o Brasil, foi colonizado, né? Diferente da colonização da América do Norte, que é a colonização de povoamento. Já do México para baixo, neste caso, países colonizados por Espanha e Portugal, nós temos aí a colonização de exploração que classificou e gerou essa sociedade tão dependente como hoje. Então, a gente vai ver essas diferenças a partir de agora, tá? Prestem atenção. Os países subdesenvolvidos são conhecidos como países periféricos, daí o termo de periferia, né? Aqueles subúrbios, aqueles locais afastados dos núcleos urbanos. Neste caso, se referindo aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aos subdesenvolvidos, chamamos eles também de países periféricos. Aqueles que mantiveram ou mantêm uma relação de dependência econômica e ou política com os países centrais, que são os grandes centros industrializados. De modo geral, as nações subdesenvolvidas foram colônias de nações desenvolvidas. Tá vendo? A colonização foi um processo de ocupação e exploração econômica e política de novas áreas, como vocês sabem, né? O movimento colonizador que se afirmou a partir do século XV assumiu o caráter de europeização do mundo, pois representou a integração de novas áreas à órbita econômica e política das nações europeias. Desse movimento surgiram 2 tipos de colonização, a de povoamento e a de exploração, que eu gostaria, antes de ler, explicar para vocês. Do México para baixo,
onde Espanha e Portugal colonizou, nós temos aí a colonização de exploração. Essa colonização de exploração ela se caracteriza pela intensa exploração da terra e, consequentemente, a mão de obra escrava, que foi muito mais intensa em relação à escravidão da América do Norte. Aqui no Brasil, Portugal, por exemplo, só se interessava pelas riquezas. Não só no Brasil, mas a Espanha pela América Latina. E, nesse sentido, o objetivo era justamente pegar a matéria-prima e lucrar com ela lá fora, lá na Europa, gerando mais riqueza. Enquanto a colônia não havia preocupação em tornar a colônia um centro econômico industrializado, ou mesmo com uma perspectiva de progresso, como nos Estados Unidos. O interesse era só de pegar as riquezas, lucrar, e a escravidão rolando aí por quase 400 anos. Né? E vocês sabem muito bem que a pequena parcela da população branca que estava aqui na colônia não ia dar privilégio à maioria, que era composta de negros escravizados no território brasileiro. Isso é óbvio. Tá? Já na América do Norte, a colonização foi diferente, e eles chamam lá de colonização de povoamento. Nessa colonização, muitos colonos, à época da colonização, saíram fugidos ou fugitivos das revoluções e rebeliões sociais e também das revoluções religiosas, por lá que estava acontecendo na época da colonização, e eles vieram para cá com o intuito justamente de formar a vila e uma nova Inglaterra. O objetivo foi totalmente o trabalho dentro da colônia, com a proposta de fazer com que a própria colônia se enriquecesse mediante o trabalho ali inserido nas colônias norte-americanas. Eles fundaram vilas, fundaram fábricas, indústrias, com o objetivo de se fortalecer e eliminar definitivamente os laços com a metrópole que era a Inglaterra naquela época. Então, portanto, essas potências começaram a crescer, neste caso, os Estados Unidos. Novas doutrinas começaram a surgir, como, por exemplo, a doutrina Monroe, que era justamente a América para os americanos, onde eles tentaram e conseguiram, claro, fundar vilas baseadas justamente no trabalho e no esforço, né? E até hoje essas mentalidades ainda são uma realidade pelo povo norte-americano. Diferente daqui, no século XVII, os espanhóis, o que queriam com as nossas terras era justamente lucrar em cima dos minerais, do ouro, da prata. Né? Aqui no Brasil, vários ciclos econômicos ao longo da nossa história foram realidades. Né? O período pré-colonial, de 1500 a 1531, é marcado, consequentemente, pela extração do pau-brasil, né? Que teve de início como mão de obra, Paulo, o indígena, né? como principal característica ali do trabalho do pau-brasil, na extração do pau-brasil. E eles não estavam nem aí para o território, porque eles ainda mantinham, Portugal estava mantendo um intenso comércio com o Oriente, com as índios indianas. Quando, em 1531, o comércio começou a se fragilizar, o comércio começou a se enfraquecer, aí sim surgiu o interesse pelo território brasileiro. Foi quando, a época da colonização, do período pré-colonial, o rei de Portugal era um cara chamado Dom João III. E ele mandou Martim Afonso de Souza invadir o território e expedicionar as terras e governá-las, dividi-las lá em capitanias hereditárias. Aí, Martim Afonso de Souza veio para o Brasil e trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar que, pela sorte dos portugueses, deu certo aqui no Brasil. Né? Depois veio a mineração. Né? Agora, antes do trabalho nas lavouras, né? Nós temos também a questão da escravidão negra. Os nativos não deram certo, o ritmo de trabalho não era satisfatório à visão do nativo, as fugas eram constantes, até porque os nativos conheciam o território, e eles também não ficavam de braços cruzados. Né? Então, a solução foi trazer os negros para o Brasil, e nós temos essa conjuntura social, mais de 350 anos de história de escravidão, o que é um absurdo. E vocês sabem muito bem que rico não vai dar privilégio ao negro, a pobre. E a maioria da sociedade brasileira era composta de quê? De negros escravizados. E até hoje é assim. Né? Você já viu o rico dando oportunidade a pobre? Não. Por isso que eu não defendo partido político. E nem defendo os políticos. E por isso eu não defendo também atores de televisão e apresentadores que se dizem patriotas,
Mas quando falam porcaria na televisão que afeta o bolso deles, eles voltam atrás e pedem desculpa, como que aconteceu com o Sérgio Reis agora, né? E talvez vocês nem conheciam ele, né? Que ele é um cantor de uma música só. Tem um menino da porteira, só que ele canta. Né? E aquele também é aquele apresentador Siqueira Júnior, fala muita besteira. Né? Mas eu não vou aí, mas Siqueira lá anda com 2 seguranças, o carro dele é blindado. Era de Maracanã, em Palmares, na pessoa. Pois é. O meu também. Mas a gente gosta disso mesmo, é hipocrisia. A gente gosta de defender a gente, enquanto nossa situação é outra, totalmente inversa. Né? Então, ou seja, os ricos é que dominam o cenário econômico até o dia de hoje. E se você observar, isso é fruto do sistema colonial, que plantou isso na nossa cabeça. Nós não fomos educados a amar a pátria. Não fomos educados a colocar o Brasil em primeiro plano e a trabalhar para o rumo de progresso da nação. A gente é justamente educado a dar o jeitinho brasileiro e tentar ultrapassar o outro. Se conseguir, beleza. Senão, continuaremos tentando até o fim da vida. Né? Então, a gente precisa racionalizar, a gente precisa, na realidade, ter consciência sobre esses fatos que justamente originaram um país dependente, como é o caso do Brasil, que até hoje ainda tem em sua economia a dependência econômica. Nos plantations, né? Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Que eram os plantations, professor? Era justamente o sistema econômico do período colonial. Se plantava um único produto em uma grande quantidade de terras, né, para exportação, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o algodão, o café. Tá? Esses produtos eram plantados em uma grande quantidade de terras, hectares e mais hectares de terra, com o objetivo de levar essa produção para fora do Brasil, gerando dependência econômica. Ou seja, a gente precisava de um mercado externo para comprar os nossos produtos. Né? Então, os plantations é justamente esse sistema. Se plantava um único produto em uma grande quantidade de terra para exportação, gerando dependência econômica. Tá? E lucro nas mãos de poucas pessoas. Os latifundiários que eram donos da terra. Né? Se a maioria era escravo, quem lucrava era quem? Obviamente, o dono da terra. Tá? Colônias de povoamento formaram-se a partir das áreas ocupadas por levas de desempregados, neste caso a América do Norte, ou por grupos submetidos a perseguições religiosas. Essas pessoas pretendiam fixar-se definitivamente na nova terra, a fim de reproduzir o mais fielmente possível o modo de vida do país de origem. Surgiram, assim, nessas áreas, unidades econômicas relativamente autossuficientes, produzindo para o seu próprio consumo e sem uma dependência excessiva da metrópole, como não foi o caso dos países que tiveram a colonização de exploração. Né? Ok, aí a gente vai agora para a colonização de exploração. Formaram-se nas áreas ocupadas pelas nações europeias com a finalidade de extrair delas bens comercializáveis na Europa. Inicialmente, os colonizadores procuravam metais, viu, gente? Preciosos. Quando não os encontravam, passavam a praticar a agricultura, plantando lavouras de grande valor comercial, como a cana-de-açúcar. E, para encerrar, nós temos aqui o crescimento econômico e o desenvolvimento. Errei também aqui, tá? Alguns autores consideraram o desenvolvimento como simples sinônimo de crescimento econômico, ou seja, o aumento substancial da produção de um país. Para eles, o desenvolvimento é um processo de expansão quantitativa do produto e da renda. No entanto, entendendo o subdesenvolvimento como conjunto de características estudadas até aqui, podemos perceber que o desenvolvimento é um processo muito mais amplo que o mero crescimento. O verdadeiro processo de desenvolvimento consiste na transformação quantitativa da sociedade, na mudança de suas características. Para que haja desenvolvimento, é necessário que se verifiquem, aí vem o que eu já venho explicando para vocês, alterações profundas na distribuição da renda, tá? Que ela não é, peraí, pessoal, deixa eu terminar, só tem só aqui. Não é ocasionada por conta da corrupção. Nas condições de higiene e saúde da população, nas condições de emprego, na propriedade da terra, no acesso à educação e mais. Enfim, é necessário que exista uma participação de todos na riqueza produzida, e não apenas em um crescimento dessa riqueza. Alguns países subdesenvolvidos podem experimentar crescimento econômico,
como ocorre com o Brasil, sem que estejam passando por um verdadeiro processo de desenvolvimento, embora o desenvolvimento só seja possível com o crescimento econômico. E sem a corrupção, é claro, como eu expliquei para vocês, tá bom? Valeu, professor. Valeu, gente. Valeu. Até, se Deus quiser.